Vamos iniciar agora os nossos estudos assim à distância, enquanto durar esse período de quarentena em virtude do coronavírus, certo? Então, vamos lá. Vistam os seus uniformes. Brincadeira. Bem, nós vamos começar estudando um pouco sobre o modernismo em Portugal, como se deu essa linguagem modernista em Portugal, né? Nós já sabemos que a literatura em Portugal, a literatura portuguesa influenciou muito a literatura brasileira, né? Devido à colonização, enfim. Então, nós vamos estudar um pouco como ocorreu esse modernismo lá em Portugal, essa linguagem modernista em Portugal, certo? Então, vamos começar. Bem, para iniciar, vocês conhecem ou já ouviram falar um poeta chamado Fernando Pessoa? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a Não situação? sei. Pegou ar. Não sei. Bem, vou citar aqui alguns versinhos. Ele tem um poema que se chama Autopsicografia. Ele fala assim: o poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Bem, esses versos do Fernando Pessoa, eles são conhecidos exatamente pelo tom de profundidade que o poeta traz. O Fernando, ele é considerado um dos maiores poetas da literatura portuguesa, o segundo maior poeta da literatura portuguesa, depois de Camões. Camões é aquele: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Bem, então Fernando Pessoa, ele é considerado o segundo maior poeta da literatura portuguesa, tá certo? Como se deu essa literatura, antes de falar um pouco sobre o Fernando Pessoa, como se deu essa literatura modernista em Portugal? Bem, aconteceu muito parecido com o modernismo no Brasil, tá? Nós já estudamos aí o pré-modernismo, estudamos as vanguardas europeias, estudamos um pouquinho do modernismo, né? Então, ele se deu mais ou menos parecido em Portugal. Portugal vivia um período assim de meio à Primeira Guerra Mundial, então fome, incertezas, né? Aquela angústia da população. Também vivenciava um período assim já da mudança para a República. Então foi nesse cenário que surgiu o modernismo em Portugal. O marco inicial desse modernismo é considerado a publicação da revista Orfeu, e essa revista ela teve esse papel de trazer essa nova literatura para os portugueses, mesmo que ele ainda tivesse um resquício das literaturas anteriores, porque em Portugal demorou um pouquinho mais para que eles tivessem essa crítica social que aconteceu mais rápido na literatura modernista no Brasil. Em Portugal eles demoraram um pouquinho mais, né? Ali voltaram-se muito para o surrealismo, para o neorrealismo. Então eles demoraram um pouquinho mais, tá? Dentro dessa literatura. Nesse período é que surgiu da revista Orfeu, inclusive o Fernando fez parte, o escritor Fernando Pessoa. Esse escritor, ele é assim extremamente, como que eu posso dizer, ele é assim misterioso. O interessante do Fernando Pessoa é que, além de uma escrita profunda, de uma escrita que ele faz com que você possa refletir sobre si mesmo, sobre a vivência das pessoas, o Fernando ele tem algo muito especial que é chamado de heterônimo. Os heterônimos de Fernando Pessoa. O que é isso? Além do Fernando escrever como Fernando Pessoa,
ele escrevia, ele assinava como outras pessoas. O que era isso? Ele tinha um heterônimo, por exemplo, o Alberto Caeiro. O interessante dos heterônimos é porque se eu fosse escrever um poema, eu, Carol, fosse escrever um poema, os literatos provavelmente reconheceriam a minha escrita por características, por palavras que eu costumo usar, por formas, temas. O interessante do Fernando Pessoa é que esses heterônimos assumiam uma identidade. Então não era mais como se o Fernando estivesse escrevendo, era como se uma outra pessoa, o Alberto Caeiro, estivesse escrevendo de fato o poema, porque ele tinha características, tinha palavras, tinha história. Era como se ele tivesse uma vida própria, uma vida particular. E assim foram vários. Alguns estudos dizem que existiram mais de 100 heterônimos, alguns que ainda não foram nem descobertos. Então, essa característica do Fernando Pessoa o torna um escritor ímpar. Sabe, para que vocês possam entender um pouco melhor, não é esse sentido, mas para que possam entender um pouco melhor, é como se deixasse de existir o Fernando Pessoa, não existisse mais o Fernando Pessoa, e ele assumisse a identidade desse heterônimo, desse outro escritor, tá? Então tinha o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis. Entre eles tinha, por exemplo, um que gostava de coisas do campo, que gostava de fazenda, que escrevia coisas erradas, palavras erradas, com desvios. Outro que era doutor, que era advogado, que tinha toda uma linguagem, um linguajar diferente, mais precioso, mais voltado para a gramática. Então o Fernando tinha essa característica extremamente interessante. Diz assim: toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu um enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipe na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos o ideal. Se os ouço e me falam, quem há nesse largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipe, meus irmãos, estou farto de semideuses. Onde é que a gente no mundo? Então, acho que esses versos, eles cabem muito ao nosso período hoje. Tudo quer parecer tão perfeito. Onde é que a gente? Onde é que a gente nesse mundo? Todo mundo quer ser tão perfeito. É Photoshop, é maquiagem, todo mundo quer ser tão perfeito. Onde é que a gente nesse mundo? Onde é que tem voz humana? De Barbies e Kens humanos. Onde é que é a gente? Né? Vou deixar esse questionamento para vocês.